E com um waifu tão fofa e legal assim, eu só tenho uma coisa a dizer. Namorem logo, droga! Fala galera, Ryu aqui, dessa vez trazendo um vídeo sobre um novo anime de romance que está rolando nessa temporada, que me despertou curiosidade o bastante para dar uma olhada no mangá, e realmente o troço é bom. Até onde eu vi, ele é um romance muito bom. Eu não esperava que fosse ter uma reviravolta dessa. Ele me surpreendeu pelo motivo que justamente a temática que ele tem. E eu estou falando de Kaoru Hana wa Arin Tosaku, que tem uma premissa que chama atenção por parecer uma espécie de Romeu e Julieta, e não tem como, ele te ganha pelo carisma, por causa da personagem principal, mas também tem outros pontos da história que são muito bons. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer um pedido. Aparentemente esse canal está em Shadowban no YouTube, pois é, logo depois da gente bater 1000 inscritos, que diversão! E basicamente os vídeos do canal não são mais sugeridos, pelo menos não como eram antes, é uma queda bem vertiginosa. E por enquanto eu preciso que, se você for inscrito do canal e gosta desse conteúdo, deixe seu like, hype esse vídeo se essa feature estiver disponível para você e comentar algo relacionado ao vídeo, qualquer coisa. E dessa forma você me ajuda a combater essa pedrada da plataforma e... é complicado. Mas sem enrolação, vamos ao assunto do vídeo, algo bem mais wholesome, pra tirar esse problema da minha cabeça. Kaoru Hana conta a história de Tsumugi Rintaro. Ele é um estudante de um colégio para meninos, segundo o próprio, para idiotas, chamado Shidori. E ao lado desse colégio público fica uma academia só para garotas ricas, chamada Kikyo. Você tem duas escolas completamente diferentes, uma do lado da outra. E estaria tudo bem se os alunos não se detestassem. Mano, olha a cara de mais puro nojo. Mano, não existe brecha aqui para um contato amistoso entre os alunos de cada uma das escolas. E aí, as estudantes agem dessa maneira e em contrapontos, os personagens da outra escola, os garotos, pensam mal delas e fica nessa. E o nosso protagonista, o Rintaro, tem um rosto assustador. Para a maioria das pessoas, sendo muito julgado pela sua aparência. O povo pensa que ele é um delinquente. Tem um monte de rumor sobre ele, maioria mentira. Maioria um monte de mal entendido. Exceto os amigos dele que conhecem ele, sabem que ele na verdade é de boas. Ele é mais bonzinho do que parece. Mas o lado bom de ter esses olhos é que ele consegue meter medo nos trombadinhos no meio da rua. Isso dá um problema pra ele no primeiro episódio, mas eu já chego lá. A família dele tem uma loja onde eles vendem bolos e doces. E um dia, enquanto ele ajuda no estabelecimento, ele conhece a Best Girl do anime. Não tem o que dizer, velho. Ela é o motivo porque todos nós estamos aqui. Tanta fofura em menos de 1,50 m. E, mano, como essa menina gosta de comer bolo. Ele acaba olhando ela enquanto ela come, ela fica nervosa por tá comendo tanto na frente de alguém e sai correndo da loja. E o Rintaro acha, pela altura dela, que ela é uma estudante do fundamental, mas acho que vocês já devem ter pescado pela premissa de qual escola ela é. Isso mesmo, o nome dela é Waguri Kaoruko e ela faz parte da escola rival do Prota. Diferente do que ele pensava, ela é uma estudante do ensino médio. E mano, eu gostei disso. Mas é mais sensacional ainda essa temática que ele tem de não julgar o livro pela capa. Esse já é o problema do protagonista, ele é julgado pela cara dele e por causa disso muita gente evita ele. Uma coisa que ele não gosta é que ele é julgado sem ninguém, ao menos, conhecer ele realmente. Mas a Kaoruko é, na verdade, uma cliente bem frequente da loja. E ela retorna e ela senta com o Rintaro e come junto com ele. E ela quer dar bolo pra ele como uma forma de desculpa por ter fugido sem dizer nada. Ele tá na confeitaria do cara oferecendo o bolo que ele vende. E aí ela pega e encara o bolo. Porque ela gosta muito de bolo, ela pega e encara babando. É o pedido de desculpas mais engraçado. Mas não só isso, como ela se mostra interessada em conhecer ele. Uma coisa que não acontece muito na vida dele. E é claro, depois desse, entre aspas, encontro, ela sai da loja tarde da noite. Uma garota sozinha, tarde da noite na rua.
Enfim, já devem imaginar o que pode acontecer. Então, no começo do episódio, o Rintaro espantou uns 2 caras e eles, stalkeando, descobriram que ela tinha se encontrado com ele. E aí, eles contam os rumores de que ele era um cara assustador, que ele era um delinquente pra ela. Mas como ela conheceu ele e sabe que ele não é isso, que ele é um cara bem gentil, inclusive, ela defende o Rintaro. Ela defende, inclusive, que como eles podem julgar ele se eles nem ao menos o conhecem. E ele, na experiência dela, é completamente diferente dos rumores. Ela ia levar um soco, ele se coloca na frente dela e ele acaba levando porrada, bate a cabeça no metal e aí fica sangrando e aí ele assusta os 2 delinquentes. E depois eles têm um momento meigo em que a Kaoruko agradece por ele ter protegido ela. E o protagonista lembra de qual maltratado ele foi pelas outras pessoas, que ele já tinha desistido de ser reconhecido pelos outros. E ele fala que agora que ele recebeu um pouquinho, ele realmente quer mais. Não dá. E que garota ele encontrou? Bonita, fofa, não julga as pessoas apenas pela aparência. E aí quando você vai descobrir a personalidade dela, você gosta cada vez mais. É lindo essa história. Na questão do romance dos protagonistas e na questão do drama. Acontece uma outra coisa depois desse episódio, que é no final do primeiro episódio, que ele descobre que ela, na verdade, é um estudante da Kikyo. E aí que vem a parte boa. Ele julga que nada de bom vai acontecer para ela, uma estudante de uma escola renomada, se ela estiver do lado de alguém da escola dele, que é uma escola ruim. E esse pensamento dele se intensifica porque ela espera ele no final da escola, na frente do portão. Tem uma multidão de caras daqui que um dos amigos dele vai tirar satisfação com ela. Ele dá uma segurada nele, mas, ele não entrega. É muito goofy esse momento, porque o amigo dele começa a chorar porque ele gostaria que uma garota esperasse ele no portão. E isso dá uma cena com as outras meninas da escola, afastando ela do colégio e dando esse olhar de nojo. Como eu disse, tem uma similaridade que parece Romeu e Julieta, só que ao invés de eles colocarem famílias que são rivais, colocaram escolas que são rivais. E por causa dessa rivalidade, ele acaba falando isso pra ela, que seria melhor que ela se afastasse dele. E aí ele acaba magoando ela. E aí tendo uma conversa com a mãe, e essa conversa com a mãe é muito boa, a mãe fica: onde foi que eu errei com meu filho? Como ele pode ser tão lerdo? Ela comenta que ele sempre reclamava do fato das pessoas julgarem ele pelas aparências. E aí ela fala: mas você tá fazendo a mesma coisa, julgando que ela vai tratar ele mal por causa disso, sendo que ela não mudou o comportamento dela depois que ela conheceu. Pelo contrário, ela queria se aproximar dele. Continua a mesma coisa. E aí vai e pede desculpa. Tem uma cena bonita deles no portão. Ela ficou envergonhada porque ele viu a cara que ela ficou. Mano, eu gostei muito. A personagem é extremamente carismática. Ela é boa, gente. Ela é extremamente fofa. Mas tem uma coisa que me surpreendeu, que foi a amiga dela, a Hoshina Subaru. Tem uma cena na biblioteca, ele tá estudando para umas provas, ele vai pra biblioteca e ele acaba encontrando ela. E a Subaru acaba vendo ele. Ela sabe que ele é da Chitoro por causa do uniforme. E ela afasta ele. E, tem uma cena com os amigos de, os personagens não se bicam, eles acabam um ferindo o outro no processo. Mas no momento que um deles estava se aproximando da Kaoruko, e o Rintaro e ela agem da mesma forma, afastando. O cara não percebeu que ele gosta dela e acabou protegendo ela no instinto do amigo dele. Só que eu pensava que a história ia para um outro canto com ela. Por quê? Porque eu, sinceramente, depois de uma cena da foto, eu pensei que a Subaru tinha algum interesse romântico na Kaoruko. Eu julgando pelas aparências. Mas, na verdade, é que como foi dito no último episódio, na verdade ela tem um sentimento de admiração. Essa Hoshina não tem só um problema com a Chidori. Ela tem um problema com meninos em geral. Porque quando ela era mais nova, ela sofreu bullying por causa do cabelo dela de meninos. E a Kaoruko, quando ela era criança, ela era da altura de todo mundo. Tava todo mundo pareado, então ela defendeu ela. E agora, depois que todo mundo cresceu mesmo ela, a Subaru tenta proteger ela. Mas não é por causa de um sentimento romântico, é um sentimento de admiração. Ela foi a heroína dela no passado e ela agora quer proteger ela. Só que ela tenta proteger demais, inclusive afastando o Rintaro dela, às escondidas. Ela pede que ele se afaste dela. Um outro preconceito que o Rintaro tinha é que ela era uma menina rica. Porque ela tá numa escola de meninas ricas, mas na verdade não. Ela tá lá por mérito dela.
ela está por causa de uma bolsa de estudos. Ela estudou bastante e conseguiu isso. E a Subaru, porque quer proteger ela, fala o seguinte, que essa relação de ódio não é só entre os alunos. Os professores da Kikyo também odeiam o colégio Chidori. Então ela tem medo de que quando descobrirem da relação que eles têm, que eles estão se aproximando, a Subaru tem medo de que isso prejudique ela na escola, de que ela perca a bolsa, porque ela sabe o quanto essa garota se dedicou pra estar onde tá. E aí tem um outro desenvolvimento do romance que eu gosto. Eu falei, bom, mas o Rintaro tava recuando dela alguns episódios atrás. Aí depois eles se aproximaram e ela também combinou de estudar com ele e motivar ele a ir estudar. Tirou notas baixas e ele estava querendo participar de um evento esportivo que ele só poderia se ele não perdesse nas provas. Por causa dos amigos dele, tem um sentimento de companheirismo bem forte entre ele e os colegas daqui. Só que se tivesse esse conflito e o resultado fosse ele se afastar porque ela tá dizendo, ele estaria recuando pela segunda vez. Aí eu pensei, porra, a história vai ficar voltando atrás assim? E não. Ele fala o seguinte, olha, me desculpa, eu sei que corre o risco, mas eu não posso fazer isso. E aí eu falei, uau! Os personagens aqui, inclusive, são bem sinceros sobre o que eles pensam e sentem. Inclusive, eu gostei da Subaru. Eu tava curioso como eles iam fazer, se iam dar o migué de que é porque ela gostava da Kaoruko. Mais do que uma amiga de infância, uma coisa mais romântica, mas não, era um negócio mais de admiração. É isso que o roteiro tá dizendo agora. E o que acontece depois é uma outra parte que eu gosto também. Acabei gostando dela no final das contas, mas isso vocês vão ver no próximo episódio. Também gostei do grupo, os amigos do protagonista. Mano, realmente, não julgue um livro pela aparência. Mano, tem uma cena depois, velho, que... Nossa, eu não esperava essa resolução, não. A produção da Cloverworks não está desapontando nem um pouco. O anime está belíssimo. Coloração, design de personagem, ambientação, expressão facial, luz e sombra. Eu não tenho o que questionar. O carisma, tal carisma do mangá, se não mais. Mano, não tem como não gostar da Kaoruko. E eu não tô falando só dessa parte, eu tô falando depois. Porque ainda tem esse problema com a Hoshina que ela recebeu esse não e ela está apreensiva do que vai acontecer com a colega dela. E, mano, melhora. É realmente da hora o que eles fazem aqui. Tem também um conflito com o protagonista porque todo esse tempo ele fica escondendo o que aconteceu com essa garota. Então, os colegas dele não sabem que ele tá de rolo com a garota da Kikyo. Na verdade, ele nem tá de rolo, né? Ele só tá conversando, tá gerando uma amizade. Só que ela tá ajudando ele nos estudos. E ele conseguiu passar. Só que ela deu um bilhetinho pra ele desejando que ele passasse. E aí eles acharam um bilhete com o nome dela. Eles entendem na hora. Pô, você tá escondendo isso da gente que você tá de rolo com a mina daquela escola que a gente odeia também. E aí tá um conflito que vai ser resolvido posteriormente. E eu também gostei da resolução desse. E não fica aquele negócio travado, alguma coisa amorosa de os personagens enrolando. E aí o negócio resolve mais rápido. Não, o negócio é bem mais natural. Pelo menos a sensação de que dá é que a história se desenrola de uma maneira muito mais natural. Uma coisa que eu acho que seria um bom acréscimo, que eu acho que não vai ter, é a adição de pequenos capítulos que tem no meio. Vocês sabem, aqueles capítulos que são considerados capítulo ponto 5, que meio que não é a história principal, mas pelo que eu vi até agora, do mangá pra cá, eles não foram incluídos na adaptação. Tem um desses que ele daria uma boa adição sobre a história, sobre o que pensa um dos personagens. E pelo visto não vai ter. Eu acharia muito legal que tivesse, dá um complemento muito bacana, mas eu acho que eles vão cortar. Bora ver, né? Se eles acrescentarem, realmente é uma boa adição. Esse é o vídeo de Kaoru Hana. Muito obrigado por verem até aqui. Como eu disse, o canal aparentemente está sobre Shadowban. Então eu peço de novo, deixem o seu like, hype o vídeo. Se você não for inscrito, considere se inscrever. Eu fico por aqui, muito obrigado e tchau.